Caros amigos, tudo bem? Estamos aqui com a Reciclagem Democrática. Queria dizer que é muito bom estar aqui com você. Essa semana aí muita coisa aconteceu, muita coisa esquentando, a temperatura política se elevando e tem muita coisa aí para falar para vocês. Queria agradecer àqueles que estão me acompanhando. Peço que compartilhem esse vídeo. Vão lá no YouTube, quem ainda não se inscreveu, se inscreva. Eu vou abrir agora novas frentes aí de canais e tal. Vou informando a vocês. Tem surpresa pela frente, mas por enquanto vamos seguir com essa linha aí de trabalho, de estar fazendo esses comentários toda semana, junto com a Hora do Café, que as pessoas gostam muito. Então é isso aí. Sem mais delongas, vamos então para os principais assuntos da semana. E a semana começou bastante agitada, ainda com os reflexos ali do indulto do Daniel Silveira, sendo que o tribunal, mais uma vez, assume o protagonismo através do Alexandre de Moraes, que não aceita a questão do indulto e do fato dele ser absoluto, mesmo ele tendo defendido de forma tão veemente, na ocasião, um indulto concedido pelo Temer, lá inclusive para os corruptos da Lava Jato. Então a gente está vendo aí um desafio constante desse tribunal ao texto constitucional, uma total incapacidade, vamos dizer, do Senado, ou falta de interesse de arguir, né? Eles preferem, inclusive, estar arguindo a Burger King e a McDonald's por causa de sanduíches que não cumprem o que prometem, ao invés de chamar e convocar um ministro do Supremo para dar explicações das medidas que vem tomando em afronta à Constituição. Muitos juristas apareceram aí para dizer da inconstitucionalidade do ato presidencial, porém é o seguinte, eu acredito que esses juristas devam ter sido alfabetizados pelo método Paulo Freire, porque a Constituição é muito clara, ela não deixa margem para dúvida, ali está a língua portuguesa, e se você vê a sentença, ela é afirmativa, ela é absoluta, quer dizer, a lei tem que ser seguida dessa forma, não se tratam de filigranas jurídicas. Então, essa semana, inclusive, o Alexandre de Moraes, que preside o inquérito, ele, ao invés de extinguir, né, esse inquérito, arquivar, ele permanece ali, entrou com um oficial de justiça para retomar a tornozeleira, ou seja, no momento que você bota uma tornozeleira, você está prendendo a pessoa, né, ela está sendo monitorada, ela está com a liberdade cerceada e ainda estabeleceu lá uma multa de R$ 405 mil, mais uma multa diária de R$ 15 mil, quer dizer, tudo para, de alguma forma, burlar, né, a decisão do presidente da República, quer dizer, a decisão constitucional. Eu não sei onde isso vai dar, mas a corda está rompendo e está aos olhos vistos aí o que está acontecendo. Isso sem contar as acusações que agora vêm da imprensa e de alguns juristas com relação à participação das Forças Armadas no processo eleitoral. Aliás, uma participação que foi feita por convite. E agora o documento, o tal documento, que eu achava que era um documento técnico, mas na verdade, se há alguma coisa técnica no documento, ela não tem essa relevância, vamos dizer, de falar a respeito das estratégias, né, de contenção de riscos junto à urna. Na verdade, são cerca de 80 sugestões, como falou o ministro da Defesa, e que está sendo requerido a transparência disso. E o Supremo Tribunal Federal, aliás, o Tribunal Superior Tribunal Eleitoral, né, na verdade, que é um puxadinho ali do Supremo, como a gente já falou, decretou sigilo a essas sugestões. E agora estão tentando, né, de alguma forma, as Forças Armadas, através do Ministério da Defesa, está tentando fazer uma coisa para tornar isso mais desgastante para a corte, para ver se eles, de alguma forma, divulgam esse relatório simultaneamente. E aí diminui esse problema que foi gerado e está sendo gerado pelo TSE, pelo Supremo Tribunal Federal, numa clara assim, perseguição ao atual governo, que inclusive se consolidou aí com mais uma atitude do Alexandre de Moraes, que foi exatamente suspender o decreto presidencial que baixava a taxação do IPI. Então você, brasileiro, vai pagar mais caro pelo produto industrializado, porque um ministro, para atender um pedido de um partido político de oposição, suspendeu uma redução, vamos dizer assim, de imposto, que é uma prerrogativa, inclusive, do executivo, que é quem administra o país. Então a gente está vendo as coisas mais loucas do mundo. Então eu não sei até onde isso vai, eu não sei até quando o Senado vai ficar aí parado. Eu vejo que o Rodrigo Pacheco, na verdade, é um grande fantoche, né, que está ali, ele prefere ficar fazendo papel de vereador por aí, saindo com algum deputado para ver ponte, ver não sei o quê, fica falando em platitudes no Twitter, é um cara completamente despreparado, desqualificado também para estar naquela presidência, já era para ter pautado pedidos de impeachment de ministro do Supremo, já tinha que ter aceitado essa convocação, porque os ministros deveriam estar lá dando explicações sim. Bom, e essa semana também
nós tivemos aí a surpresa, né? A capa da Time, lá o presidente, o Lula, numa entrevista dada à revista por uma ativista, mais uma militante de esquerda que está dentro das redações lá do Time, isso também é indisfarçável, ela é mesmo, e ela se confessa assim, então não é uma fake news. Mas, na verdade, o que eu achei interessante foi o seguinte, além de estar lá o ex-presidiário fazendo seu proselitismo, é curioso o que a Time fala, né? Ela diz ali que ele voltando do exílio. Que tipo de exílio, né? O segundo ato de Lula após o exílio, quer dizer, uma fake news sem tamanho. Mas tem certas coisas que aí a gente tem que levar em consideração, porque às vezes a razão ela não importa o lado. Aliás, das pessoas assim que às vezes a gente menos espera um toque de lucidez, às vezes a gente vê. Por exemplo, foi o caso do presidente, lá do ex-presidente, o entrevistado, ele falou que Zelensky era tão culpado, né, dessa questão como o próprio Putin. E aí ele criou, aí veio toda a reação da mídia, que já tomou um lado, fez uma história toda, mas é curioso, né, porque essa guerra começou numa guerra fratricida. Mais de 22 mil ucranianos foram mortos entre si ali naquela disputa pelo Donbás, que queria inicialmente uma autonomia para poder ter a língua russa, né, ali, o idioma russo como língua oficial, e foi ali que se iniciou essa guerra, e foi um verdadeiro massacre, chegaram até a matar um governador daquelas províncias, foi atentado terrorista e tal, e todo mundo calado, enquanto a coisa ia escalando de uma forma bastante grave. E agora, o que se parece é que as pessoas ficam nesse romantismo, e a verdade é que a Rússia realmente destruiu toda a infraestrutura da Ucrânia. A Ucrânia está de joelhos. Zelensky é um verdadeiro fantoche de interesses americanos. Não está ali para defender aquela população está sofrendo. Aquilo dali poderia ter chegado a algum acordo realmente. O que não realmente não tira a responsabilidade, vamos dizer, da Rússia dentro do conflito, a forma que ela agiu e tal. Mas em todos os aspectos, ali não tem inocentes. Se tem vítima ali, não é nem a Ucrânia nem a Rússia, é a população que está ali. É os russos que estão dentro da Ucrânia, né? ou os ucranianos de origem russa, que falam o russo, que estão lá dentro, que são nacionais ali, é o próprio povo ucraniano. Então, esses são as grandes vítimas dos interesses das grandes potências que estão ali lutando. E quando o Lula, naquela forma tosca dele, fala, ele não está dizendo nada além de uma verdade. Bom, a gente teve também, essa semana aí, são dois assuntos que eu acho interessantes, houve um grande movimento ali contra a exploração de minério na Serra do Curral. Aí vieram fotos lindas, assim, daquela serra ambiente, aí os ambientalistas colocando, assim. Essa Serra do Curral fica lá na região metropolitana da capital, de Belo Horizonte e tal. E aí, pô, eu fui dar uma olhada mais e dar uma pesquisada. Aí eu fui ver que a região onde vai ser feita a exploração para os próximos 13 anos de minério já é uma área que está completamente degradada, que estão lá as banquisas e tal, tá todos os platôs feitos e tal, só para extração realmente do minério, numa região que você vê lá que está degradada. E aí veio esse movimento todo e tal, e pô, eu tive a felicidade de ver o governador Zema, mais uma vez, o meu candidato à presidência para 2026, desde já declaro meu voto, falando não, que o seu departamento lá, que licencia dentro do Estado, são de pessoas responsáveis, são de pessoas que conhecem o problema, que conhecem a questão e que todo o procedimento, todo o processo atendeu à legislação, ou seja, aquele lugar ainda vai ser recuperado após a exploração. Então a gente vê o ambientalismo militante querendo vir a influenciar as pessoas, né, de uma forma completamente fictícia. Afinal de contas, nós precisamos de recursos naturais não renováveis exatamente para o nosso desenvolvimento. Não se faz carro com alface, não se faz geladeira com brócolis. A gente precisa de aço, a gente precisa de minérios para estar confeccionando isso. Então se cria uma escassez artificial que serve muito a interesses lá de fora, que esperam um dia, né, tá dominando as nossas reservas. A hora que as deles acabarem, eles vão vir aqui dominar as nossas e continuar o nosso povo, manter o nosso povo na miséria. E teve também essa semana aí uma notícia, né, e já vinha da semana passada, mas veio esquentando, né, principalmente no Twitter, questão ali de uma menina, Anomami, uma criança que foi estuprada ali por 5 garimpeiros, segundo a matéria dizia, e aí criando essa questão, né, do garimpeiro versus os índios, não sei o quê, só que quando você vai ler a matéria, você vê que um dos que estavam supostamente envolvidos no crime era tio da menina. Afinal, e aí isso acabou o local lá onde estavam os Yanomamis,
apareceu uma foto de um local queimado, uma tribo queimada, e cadê esses índios, não sei o quê. E aí começou, cadê os Yanomamis, uma campanha, e já entrou aquela turma chapa branca que a gente sempre vê lá, né? Da turma das ONGs e desses falsos ambientalistas, desse pessoal, vamos dizer, da esquerda mais radical, cobrando do governo. Então, bom, a Polícia Federal foi lá e até o momento começou uma investigação e não há nenhum indício de nada ter acontecido, de massacre nenhum, e até do próprio crime da menina que eles estavam falando. Então tá uma coisa meio esquisita, não podemos ter nenhum tipo de conclusão apressada, mas as primeiras investigações, as primeiras impressões ali da Polícia Federal que foi para lá investigar é que não houve nada disso, que não aconteceu, o que está acontecendo não é fato, né? Então vamos ver aí como é que isso se desenrola. Eu espero que realmente seja uma fake news, porque seria uma coisa muito horrível, né? Saber que houve um massacre ali, pessoas foram mortas e tal, por algum tipo de interesse. Agora, essa história da criança me causa muita espécie, porque quando você vai ler a matéria, né, e se isso aconteceu de fato, você vê que ali estava ali o tio da menina envolvido, segundo está escrito na matéria. Mas hoje em dia, inclusive, a gente não pode confiar muito no que vem da grande imprensa, porque é tudo uma questão de fake news. E para terminar assim, a gente recebeu, eu vi lá um Twitter muito interessante, né, uma matéria de um jornal francês, dizendo que a esposa do Macron, do presidente da França, tinha sido internada para fazer uma cirurgia de próstata. Então, bom, essa é a qualidade da imprensa, inclusive não é o que acontece só aqui no Brasil, não, mas está acontecendo no resto do mundo também. Bom, era isso que eu tinha para falar para vocês. Um grande abraço e até a próxima.